Ah, então tá bom. Beleza. Nesse contexto da Idade Média, a gente pode fazer uma divisão do poder. Deixa eu voltar aqui. O poder espiritual é o poder agora que vai guiar os indivíduos, e o poder político vai tratar da organização social mais ampla. E quem que vai exercer esse poder espiritual, ou maior influência no indivíduo agora, é a igreja, é a fé, muito mais do que a razão, do que a filosofia da antiguidade. Então a igreja se ocupa muito e ganha muito poder aqui, porque ela vai organizar os indivíduos, vai tomar para si essa responsabilidade de ser a guia, de guiar os cidadãos, as pessoas, né? Vai guiá-los espiritualmente. E é óbvio que, se você assiste, qualquer série que a gente assiste aí sobre a antiguidade ou sobre a Idade Média, mostra que a igreja, não a antiguidade, a Idade Média, a igreja tinha muito poder e muita influência. Por quê? Porque a igreja, ela passa a guiar esses indivíduos. E a igreja pode, inclusive, fazer com que esses indivíduos se rebelem contra os senhores feudais que os comandam, né? Por isso, esses senhores feudais e esses reis da época medieval, eles dependem da igreja e acabam fazendo muitas concessões à igreja, até o ponto da igreja se tornar mais poderosa do que qualquer rei. O Papa, em certo momento, ele tinha mais poder do que qualquer rei. Até chegar o Carlos Magno, né, que é o primeiro imperador, que é coroado lá no ano 800, coroado imperador do Sacro Império Romano Germânico. Aí depois as coisas começam a mudar de novo. Mas durante um certo período do tempo, a igreja ela tem tantas terras concedidas por esses senhores, por esses monarcas, e ela vive da renda dessas terras, e ela tem tanta influência na vida cotidiana que ela passa a ter mais poder do que os estados, né? Que nem existiu ainda, mas que as cidades, que os senhores, que os reis, sobre o povo. Então a igreja, ela submete o povo, porque ela submete o povo pela fé. Então o povo não questiona. Por quê? Porque fé às vezes você não questiona, é dogma. E as pessoas têm tanto medo, ficam com tanto medo das invasões romanas, depois de Roma, com a queda de Roma, com tanto medo das invasões e de serem mortas, e das batalhas, e das guerras, e da peste, e por aí em diante, e a igreja falando que a culpa é de todo mundo, porque a gente permitiu que Jesus fosse sacrificado, que Jesus fosse morto na cruz, então nós somos culpados, nós temos que pedir desculpa, nós temos que seguir o que a igreja determina. As pessoas param de questionar e começam a ficar em pânico, em paranoia, e aí aceitam esse poder quase sem questionamento, e quando questiona, o resultado não é muito bom, porque a igreja é muito poderosa. E por outro lado, a gente tem uma igreja poderosa que comanda espiritualmente e politicamente também a vida na Idade Média. Os senhores de terra, os senhores da guerra, os líderes políticos, militares, eles vivem agora em feudos, enclausurados nos seus feudos, cada um no seu feudo, cada um no seu quadrado. E essa ordem feudal, ela tem bastante hierarquia, então, entre senhores e suzeranos, esse senhor pode dividir as grandes porções de terra dele em porções menores com outros nobres abaixo dele. Esses nobres têm lá os seus vassalos e pagam também um montante, uns tributos e rendas para esses senhores feudais acima. E é uma sociedade extremamente desigual e com pouquíssima mobilidade social. Não tem mobilidade social, é uma divisão fortíssima. Quem é nobre, a família vai continuar nobre. Então a nobreza aqui é de sangue, não é por seus atos, é uma nobreza de sangue. E aí se torna imóvel. Nobre casa com nobre, plebeu com plebeu e por aí em diante. Quanto ao saber, que é o que nos interessa, nesse momento, a igreja ela tem um monopólio, que nós chamamos de monopólio do saber. Por que ela tem o monopólio do saber? Porque não existia prensa. Se não existia prensa, alguém tinha que copiar os livros para que esses livros fossem distribuídos. E quem fazia esse papel
eram os monges, quem cumpria esse papel eram os monges copistas. Eles pegavam obras antigas e traduziam do grego, traduziam do latim para o germânico, para o anglo-saxão, para o português, que se começava, para o espanhol, para o francês, e por aí vai, para as outras línguas. Então, eles eram responsáveis pela educação, e a grande minoria da população, assim, esmagadora, saberia ler ou escrever nessa época. Normalmente, quem sabia ler e escrever estava vinculado à igreja, nem os nobres sabiam ler e escrever, só aqueles que realmente pensavam à frente de seu tempo. Alguns desses nobres hoje são relembrados como nobres, como Alfredo o Grande, da Inglaterra, que já criava leis escritas, editais, publicações, tudo escrito para a população, se quiser ter acesso, falava sobre leitura, sobre a importância da leitura. Eles eram pessoas à frente do seu tempo. O normal era não saber ler. Mas os padres e aqueles que faziam parte da igreja, obrigatoriamente tinham que ler, porque eles tinham que falar sobre a Bíblia, então eles tinham que ler a Bíblia. Então, dentro da igreja, quem compunha o corpo da igreja sabia ler, sabia escrever, e eles, portanto, tinham um monopólio do saber, porque eles escreviam cartas entre eles e ninguém sabia o que estava dizendo ali. Utilizavam documentos para comprovar que eram proprietários de terra e etc. Então, a igreja monopolizava o saber nesse momento, porque esses monges copistas é que ficavam responsáveis por escrever as leis, por escrever os éditos reais, que mais? Por registrar propriedades e por traduzir obras antigas. E se eles eram responsáveis por traduzir essas obras antigas, eles tinham acesso a esse conhecimento, eles podiam selecionar aquilo que eles queriam repassar para a sociedade, aquilo que eles queriam repassar para os monarcas. Então, alguns pensadores da antiguidade, filósofos, ficaram esquecidos, relegados ao esquecimento, porque não era interessante para quem chega ao poder trazer pessoas que eram muito questionadoras. Então, não era interessante falar sobre Sócrates nesse momento, que era extremamente questionador, que falava que o conhecimento está dentro de todo mundo. Pô, a igreja quer falar que o conhecimento está com ela. A igreja quer falar que o cidadão depende da igreja para alcançar a libertação. Ela não quer alguém como Sócrates. Então, as obras do Sócrates eram consideradas, em certo momento, até heresia ler Sócrates. Então, as pessoas da igreja tinham um monopólio do saber. E aqui existiu um debate que até às vezes perdura até hoje, né, entre fé e razão. Nesse momento, as pessoas querem esse novo ator político que surge, que é a Igreja Católica Romana, fala que a fé é o caminho para a verdade. Mas e a razão? Qual o papel da razão aqui? Bom, a razão incomoda. Muitas das vezes a razão incomoda, porque quem pensa racionalmente vai questionar dogmas. É assim que surge a filosofia, vai questionar os dogmas. Se questionamos os dogmas dos deuses gregos e romanos, por que a gente não vai questionar do Deus cristão, do Deus do catolicismo? Quem utilizasse a razão faria esses questionamentos. Então, a igreja inicialmente não é muito aberta a questionamentos. Você tem que se submeter. As coisas acontecem porque Deus quis. Então, não é muito interessante que você utilize a razão aqui, não. É óbvio que isso vai mudar. É óbvio que a igreja ela tem o papel de aqui, né, nesse período inicial, ela tem um papel evangelizador. E quando ela vai evangelizar alguns povos, esses povos vão questionar os padres. E aí os padres têm que utilizar a filosofia para mostrar para esses povos que existe lógica dentro da Igreja Católica e dos ensinamentos cristãos e católicos. Então, quando eles vão fazer a evangelização, eles tomam isso como missão, né, esses primeiros padres, porque eles teriam uma obrigação, lembrando daquela ética do dever do Cícero, eles têm uma obrigação com o Deus que eles adoram, com Jesus Cristo, de tornar essa religião uma religião universal. E o catolicismo ele tem algo interessante, porque o Messias do catolicismo é alguém simples,
É um cara humilde, um cara do povo, que é o Jesus Cristo, que foi pescador, foi filho de marceneiro, que morreu na cruz. Então a população se identifica muito com ele, a maior parte da população. O pessoal do campo, o pessoal que sofre diariamente, vê, poxa, aquele Deus, aquele Filho de Deus sofreu para mim. Então significa que mesmo eu sendo inicialmente insignificante, uma pessoa que está sofrendo a vida inteira, quer dizer que eu posso também ser filho de Deus. Não é? Então Deus não é alguém que cospe fogo, que tem filho um fortíssimo, no caso de Zeus com Hércules. Todos são filhos de Deus, até esse pregador, Jesus Cristo, que morreu lá nos confins do mundo, lá na Galileia, no Oriente Médio. Então, eu também posso ser filho de Deus, por que não? Então tem muito apelo, o ensinamento cristão ele tem muito apelo com as camadas populares, porque mostra que Deus manda seu filho como um enviado do povo, né? Alguém que vem do povo, que prega sobre caridade, sobre dar a cada um o que é justo e etc. A gente vai ver melhor isso. Esses primeiros pensadores do contexto medieval, eles têm um trabalho difícil, porque inicialmente eles tentam explicar os dogmas cristãos para cristianizar novos povos, mas esses novos povos têm seus dogmas próprios, e alguns povos, como aqueles do sul da Península Itálica e da Grécia, eles já têm em si, já estão acostumados com o pensamento filosófico, o pensamento questionador, o pensamento lógico. Então, esses primeiros padres, eles vão catequizar na Grécia Antiga, ou na Grécia que já está surgindo agora na Idade Média, e encontram um desafio, porque começam a falar sobre Jesus. E aí, a primeira pessoa já levanta a mão, com 5 minutos, falando, espera aí, ele é filho de Deus? Sim, é filho de Deus. E como que se deu essa concepção? Não, ele nasceu de uma virgem. Então, não, espera aí, não tem como o cara nascer de uma virgem. Me explica melhor essa história. Como assim o cara nasceu de uma virgem? A gente está acostumado aqui, a gente já questionava os deuses gregos, que pelo menos eles desciam aqui e realmente tinham conjunção carnal com as mulheres, e a gente até podia imaginar que da onde veio o filho. Agora, como que esse aí não teve nem conjunção carnal? Não, um anjo, não. Então, o anjo que teve conjunção carnal com Maria? Não, não teve conjunção carnal, Maria era virgem. Não, então me explica aí, porque não está fazendo sentido. Então, esses padres já com 5 minutos enfrentam vários questionamentos, eles têm que se voltar ao pensamento local para entender a cultura daquele povo. E os filósofos gregos e a lógica grega vai influenciar demais a criação dos dogmas cristãos, porque se eles fossem questionados, esse pensamento, esses questionadores lá na Grécia, vão ajudar os padres a catequizar pessoas em outras regiões, porque pessoas que não estão tão acostumadas com a lógica. Então, eles vão adaptar a lógica para os fins da evangelização. E eles vão evangelizar na filosofia cristã, ou na religião cristã. E na religião cristã, então, eles utilizam as bases do pensamento socrático, platônico, muito Platão, vão utilizar muito o Platão, já que Platão falava do mundo ideal, que era o mundo das ideias, o mundo após a morte, vão utilizar muito Platão para evangelização, falando em salvação, falando em ser, falando em fé. E quando se fala em salvação, esses pensadores, esses primeiros evangelizadores cristãos, eles alegam que todos nós temos culpa pela morte de Jesus Cristo. E as pessoas se revoltam, falam, eu não tenho culpa, eu nem conhecia esse cara, eu não nasci, se eu estivesse lá na época, eu não ia permitir que ele morresse e tal. E eles trazem para o pensamento cristão a filosofia do Cícero, da ética do dever. Adaptam a ética do dever romano aqui a ética do dever na Idade Média, vinculada ao pensamento cristão. Quais são as principais influências desse primeiro momento da Idade Média? O neoplatonismo, então Platão é muito trabalhado, já que Platão fala em mundo das ideias e mundo sensível. Eles utilizam a lógica do Platão, adaptam os mitos do Platão para os mitos
católicos, os mitos cristãos, o estoicismo, de buscar o bem, sem incomodar o outro, sem atrapalhar o outro, viver em equilíbrio, e o gnosticismo. Né? No gnosticismo a gente nem tem tempo de olhar, mas então o que influencia muito o pensamento medieval inicialmente é o Platão e o Zenon, o Cícero, como eu acabei de citar para vocês também. Eu não sei se eu falei com você sobre... Tem um bom de... Será que tem alguma coisa boa nessa quarentena? É ter acesso a muitos memes, né? Tem um Twitter e um Instagram que é muito bom, que é o Memes para Plebeus Ociosos. E aqui tem alguns dos direitos do plebeu. Deixa eu ler para vocês. O plebeu tem o direito de ter sua opinião ignorada. Acontecia muito, né? O plebeu tem o direito de dar toda a sua colheita ao senhor feudal. O plebeu tem direito a férias, mas somente após a confirmação de sua morte. O plebeu tem direito de lutar pela perda de mais direitos. O plebeu tem direito de pagar impostos. O plebeu tem o direito de não ter direito algum. Mais ou menos isso que acontecia na Idade Média, né? Por isso que alguns chamam de Idade das Trevas. Mas será mesmo que é uma Idade das Trevas? Não necessariamente. Tivemos algumas evoluções. Mas, quando a gente compara Roma com a Idade Média, é um pouco decepcionante, porque se a gente imaginasse uma história contínua, era para ter grande desenvolvimento, né? Porque Roma se preocupava muito com engenharia, com direito, com organização administrativa, e na Idade Média a gente perde um pouco disso, tanto que alguns livros, algumas cidades que surgem durante a Idade Média são muito atrasadas em relação às cidades romanas. E as ruínas romanas de algumas cidades são impressionantes até hoje, como eu falei para vocês, lá na Inglaterra. Tem uma estrutura de abastecimento de água impressionante em algumas dessas cidades, e as cidades mais novas não. Então é por isso que alguns falam que a gente acabou entrando na Idade das Trevas. O que influencia muito? Essas doutrinas romanas. Né? É óbvio, a gente acabou de sair de Roma, e como a gente teve a adesão de Roma à justiça, não, ao pensamento cristão, aos dogmas da Igreja Católica, da Igreja baseada nos ensinamentos de Cristo, o cristianismo se torna a religião oficial de Roma. Então é óbvio que mesmo durante um certo período de tempo curto, o cristianismo se espalha pela Europa por imposição, mas depois, por catequização, as pessoas vão aprendendo, se adaptando e gostando da filosofia, se identificando com a filosofia cristã. A gente subdivide o pensamento aqui cristão em dois tempos diferentes. A filosofia patrística, que iria até o século VII, e a filosofia escolástica, que ficaria entre o século IX e o século XV. Depois a gente não fala mais em Idade Média. E essa patrística, vou explicar para vocês a origem desse nome. E os nomes, na verdade, são bem indicativos do que se trata cada uma delas. Esta patrística, ela consolida a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica surge, os católicos são perseguidos, os cristãos são perseguidos em Roma, são utilizados em espetáculos, como são dados às feras, né, no circo romano. Nero põe fogo em Roma e culpa o cristianismo. Então, como é uma religião diferente, uma religião nova, é uma religião do povo, principalmente, em Roma, durante muito tempo, os cristãos foram perseguidos, assim como foram perseguidos os judeus. Né? Tudo que é diferente é perseguido logo de início. E aí depois, então, o pensamento patrístico dos padres é muito responsável por consolidar a Igreja. Consolida a Igreja. E do século IX em diante, a gente fala em uma retomada do pensamento grego, nem uma retomada, mas a gente sai da influência só do Platão e busca outras influências, o Aristóteles principalmente, já que o Aristóteles ele se contrapõe a Platão em vários momentos. Platão e Aristóteles têm uma relação próxima, mas o Aristóteles ele questiona o Platão, ou desenvolve um pensamento diferente. Né? Não é que não existe superação, é um pensamento diferente, uma forma diferente de enxergar a vida.
Então, esse cristianismo, uma vez perseguido, posteriormente ele prospera em Roma. Ele prospera em Roma e, gradualmente, o mundo se adapta a essas novas ideias do cristianismo. E com essa adaptação do mundo ao cristianismo, a gente tem uma mudança muito grande em legitimidade e bem comum. Antes, o bem comum do Cícero era o bem da república, era pensar na república, era se alistar o exército, era lutar por Roma, trabalhar por Roma. Agora, o bem comum, ele vai depender muito do que você vai fazer para Deus, como você vai se comportar perante Deus. Porque se você rezar, se você se comportar bem, de acordo com a igreja, isso é bom para a sua comunidade também, porque uma comunidade que se comporta mal, ela é punida. Então, lembre-se daqueles casos de toda vez que tinha uma peste, uma pandemia, ou um acidente natural, né, um terremoto, vulcão em erupção e etc., era Deus condenando as pessoas, era Deus punindo as pessoas por não terem se comportado bem, não terem respeitado a igreja. O problema é, a igreja, como eu falei para vocês, ela tinha o domínio do saber. E às vezes, e tem homens bons e homens maus, né, pessoas boas e ruins, em todas as instâncias. E tinha muitas pessoas buscavam a igreja por ganância, para ter uma vida melhor, porque a gente viu que a sociedade ela não permitia muita mobilidade. Então, a maneira do cara ter mobilidade, dele ter uma vida melhor, era ele entrar para a igreja, porque a igreja ia garantir para ele a alimentação, ser da igreja ia garantir que as pessoas iam ouvi-lo, iam respeitá-lo. Então, muitas pessoas gananciosas entraram para a igreja e utilizaram a influência que a igreja tinha sobre as pessoas de maneira interesseira, de maneira individualista. Então, as pessoas alegavam que a vontade de Deus mandava você doar parte dos seus ganhos, que eram poucos, e por aí em diante, para a igreja. E a igreja acumula, e as pessoas dentro da igreja acumulam muitas riquezas com isso. E alegavam que se você não fizesse, você não estava respeitando a vontade de Deus e você morria de medo de ir para o inferno, porque agora existia inferno, se você não respeitasse Deus, então você é respeitado. E aí as pessoas ficam realmente paranoicas, porque elas já nascem condenadas porque os seres humanos não salvaram Jesus Cristo, e se elas não seguem os padrões estabelecidos pela igreja, além de ter possível condenação por ser humano, em razão da história de Jesus Cristo, você ainda pode ir para o inferno pelos pecados que você cometer na terra. Então, meu filho, você realmente tem que se controlar a todo momento. Ô Edilson, lê para a gente essa reflexão. Por favor. Edilson está aí? Quem está aí? Vânia está aí? Ninguém. Quer que lê? Quero, por favor. A concepção generalizada de direito e justiça até os dias atuais reflete forte influência de valores relatados em escrituras ditas sagradas. Muitas crenças, valores, condutas são até os dias atuais influenciados por valores da doutrina judaico-cristã. Recorda-se que o Epírico orientava sua ética informado pela regra de... Ouro. Não dá para ler. Ouro. Esta regra se... Fica ruim para você? Por quê? O que acontece? Está tampado pelo quê? Está tampado pelos ícones que aparecem aqui da câmera, eles não saem da tela. Para mim, não. Esta regra, para nós, aparece. Esta regra se faz presente em todas as manifestações religiosas do mundo atual, independente de qual religião seja. Obrigado, Vânia. Então, você se lembra que eu falei sobre a regra de ouro do Epicuro? Qual que era a regra de ouro? Não causar mal ao outro, não causar mal a ninguém. Essa era a busca do Epicuro. E essa regra de ouro vai influenciar demais a religião, as religiões. Então, no cristianismo, essa regra de não fazer ao outro o que eu não quero para mim, como a gente já viu ela nas passagens sagradas do cristianismo,
Tudo quando queres que os outros façam para ti, faze-o também para eles. Deve ser tudo quanto, né? No confucionismo, então não é só no cristianismo que a gente tem essa regra, a gente tem em outros, então o Epicuro influencia muito o pensamento, né? Confucionismo, não faça aos outros aquilo que não queres que eles façam. Hinduísmo, não faça aos outros aquilo que, se a ti fosse feito, causar-te a dor. Olha aqui como é que se parece muito com o epicurismo, já que ele fala em dor e prazer. No islamismo, ninguém pode ser um crente até que ame o seu irmão como a si mesmo. Judaísmo, não faça ao teu semelhante aquilo que para ti mesmo é doloroso. Tá aqui tatoísmo, mas taoísmo, né, do Tao. Considera o lucro do teu vizinho como teu próprio, seu prejuízo como se também fosse teu. No budismo, de 5 maneiras um verdadeiro líder deve tratar seus amigos e dependentes, com generosidade, cortesia, benevolência, dando o que deles espera receber e sendo tão fiel quanto a sua própria palavra. Então, aquela regra de ouro do epicurismo, do Epicuro, influencia muito o pensamento cristão, né? De não fazer ao outro o que eu não quero que façam para mim. E como que a gente fala de maneira geral da ideia de justiça dentro da cristandade? Existe agora o que nós chamamos de justiça cristã, uma interação entre justiça e valores religiosos. E aqui eu tenho que fazer um parêntese, não é para pensar em justiça cristã ou em pensamento cristão como lembrando daquelas práticas injustas da igreja ou de pessoas da igreja, como, e a gente pode citar aí a Inquisição, ou as Cruzadas, ou maneiras ardilosas por quais pessoas da igreja ficaram conhecidas ao longo do tempo. Mas pensem nos ensinamentos que estão nos livros que as religiões ditam como sagrados, nos evangelhos. E se a gente pode retirar algo de bom ou de melhor, né, o que melhor que a gente pode tirar dentro dessa principiologia da religião cristã, são os ensinamentos de tolerância, caridade, fraternidade, e que estão presentes principalmente nas passagens falando sobre a vida do Jesus Cristo. Imaginar que um filho de Deus, sendo filho de Deus e tendo muito poder, ele não abusa desse poder, é um grande ensinamento. É um grande ensinamento, porque até ali, todo Deus, ou todo filho de Deus, era extremamente poderoso e utilizava o seu poder da maneira que fosse melhor para ele. Tudo bem, existiam os heróis gregos, mas eles também se aproveitavam desse poder que eles tinham. Aqui não, o cara era super poderoso e utilizava normalmente o seu poder para o outro, né? Curava pessoas, o que mais? Ele não julgava mal uma pessoa que tinha errado anteriormente, falava em perdão, falava em Jesus Cristo em partilhar o pão, o vinho, os peixes, né, falar em vida em comunidade. Então, um cara diferente, né, um filho de Deus diferente do que as pessoas estão acostumadas. Então, essa principiologia do Jesus Cristo, vinculada à vida do Jesus Cristo, é muito forte, é muito diferente, principalmente porque vinha de um cara que poderia ter sido todo poderoso e poderia ter subjugado os poderosos da época, já que era filho de Deus. Ele preferiu passar por aquela vida irrelevante na época, né? Irrelevante para a época, isolado dos centros de poder, lá na ponta, já que o centro de poder era Roma, ele estava lá na ponta do Império Romano, não contestando sua prisão e não contestando a sua morte, aceitando a morte que Deus lhe reservou. E, por outro lado, se o próprio Filho de Deus ele aceita o seu destino, nós também deveríamos aceitar esse nosso destino. Então, cuidado aqui para não confundir aquelas práticas cruéis da igreja medieval com a filosofia ou com o ideal da justiça cristã, que é muito mais baseado nos ensinamentos do Jesus Cristo do que nas práticas da igreja. Então, justiça cristã não é justiça do cristianismo. Justiça do cristianismo, na história da igreja católica, principalmente, ela é muito
criticada. A justiça cristã não. A justiça cristã fala em tolerância, caridade e fraternidade. A justiça do cristianismo é uma justiça, se a gente pensar então no Platão, uma justiça marcada por interesses mais pessoais, privados, interesses humanos. A justiça cristã em interesses divinos. Não podemos confundir aqui, pessoal, e vou fazer aqui sair um pouco do rumo aqui, fazendo uma distinção, filosofia e justiça cristã com direito canônico. Tem estudo hoje do direito canônico ainda? Tem bastante estudiosos do direito canônico. Até pouco tempo, acho que tinha mestrado, doutorado aqui na UFMG, na PUC, eu acho que tem, sobre direito canônico. O que é o direito canônico? É um conjunto de leis que rege o interior da igreja católica, igrejas ortodoxas, a igreja anglicana e outras, igreja ortodoxa do Ocidente, do Oriente e algumas outras. Durante certo período na história, principalmente aqui na Idade Média, o direito canônico, ele se confundia com o direito em si, porque utilizava os dogmas da igreja como base para a elaboração de decisões e também de leis. Mas hoje é uma separação total. Então nós temos o direito civil, ou o direito em si, e o direito canônico. Vamos mostrar aqui uma diferença. Você pode se divorciar pelo direito civil? Sim, tanto a Constituição quanto o direito civil permitem o divórcio, mas mesmo divorciado civilmente, perante o direito canônico que rege as igrejas, você pode ser casado. Então existe essa separação entre direito que a gente aprende, o direito que a gente estuda, a ciência jurídica, e o direito canônico. Então, aqui fica uma dica para vocês pesquisarem mais, está lá no material, tá? Assim como o direito civil, o direito penal e outras áreas do direito, o direito canônico possui um universo próprio de leis, normas, ordenamentos e seus próprios julgamentos. Existe paralelamente aos estados em que vivemos. Contudo, não possuem significativo poder de imposição de suas decisões, dentre outras limitações. Mas é uma marca e uma evidência do poder que a igreja teve, que a igreja exerceu nesse momento da história humana, porque tinha os seus regramentos próprios, o seu direito próprio, conduzia os julgamentos daqueles que faziam parte do seu corpo administrativo, ou do corpo de trabalhadores, que eram os padres, né, os bispos, e por aí vai. E eles mesmos conduziam, tal qual faz a justiça militar, eles mesmos conduziam suas punições e seus julgamentos. Qual que é a diferença entre justiça cristã e justiça humana? Ou, na verdade, a relação entre elas. Existe uma relação de transitoriedade. A justiça humana é transitória, é uma usurpação do poder divino. E a justiça cristã, ela buscava, por outro lado, a aplicação no máximo possível próxima do ente supremo, do artesão do mundo, do Deus. Então, muito influenciada essa ideia pelo Platão, porque o Platão fala em mundo sensível e mundo das ideias, fala em um mundo após a morte, e uma justiça, que a justiça perfeita só existiria depois que nós morrêssemos, que a justiça dos homens seria falha, a justiça no mundo sensível teria muitas falhas, só a justiça perfeita a gente alcançaria após a morte. E o cristianismo adapta essa ideia para os seus dogmas e fala em justiça cristã. E o que a justiça cristã prega? Uma vida solidária, um comportamento social em comunidade, vivendo juntos, assim como Jesus Cristo pregou. Então, quando a gente vai analisar o pensamento cristão na Idade Média, o que eu pedi para vocês é que a gente fizesse um afastamento das práticas de algumas pessoas da igreja e focasse nos ensinamentos que estão escritos, naqueles que são considerados escritos sagrados para os cristãos, que influenciaram demais a vida na Idade Média. E vou trazer para vocês aqui algumas ideias, eu mesmo vou ler, já que vocês não têm acesso ao conteúdo inteiro, né? Então, primeiro, o julgamento de Jesus como fato humano de grande significado, uma vez que provocou verdadeira expansão de sua pregação. Jesus, assim como Sócrates, né, nunca escreveu uma palavra. O Jesus, ele tem, presta atenção, né, ele tem muita semelhança com Sócrates. Ele nunca escreveu, Sócrates também nunca escreveu, quem escreveu para ele foi Platão. Ele teve discípulos, Sócrates teve discípulos, ele aceitou a sua pena de morte, mesmo podendo lutar contra ela.
o Sócrates aceitou sua pena de morte, mesmo podendo lutar contra ela. Então, Sócrates morreu por suas convicções, morreu para que não fosse contraditório. Jesus Cristo morreu por nós, para que nós não fôssemos condenados a uma vida infernal. Então, tem muitas semelhanças entre eles, entre essas figuras. E sabendo que os cristãos adaptaram os ensinamentos platônicos para os seus dogmas, é muito provável que, como Platão falava de Sócrates, a figura do Sócrates tenha inspirado passagens na vida do Messias cristão, de Jesus Cristo. É bem possível, analisando, óbvio, pessoal, de uma maneira tentando ser isento, sem alguém que segue a religião, tá? Não estou falando aqui como religioso, não estou questionando os dogmas, estou falando como alguém cético enxergaria a religião, porque a gente está dentro da faculdade, a gente tem que ensinar mais pensando na ciência do que na religião. B. A doutrina de justiça incorporada pelo cristianismo numa esperança e num anseio do advento da justiça divina. Então, se você age bem, você vai ser recompensado na sua vida após a morte, porque você vai receber uma justiça divina que vai te abraçar, que vai te aceitar, e você vai ter acesso ao céu, né, viver no paraíso. O Platão já fala sobre isso. A identificação da Boa Nova, a doutrina de Jesus, com ensinamentos nitidamente diversos dos contidos no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é bem pesado, né? O Antigo Testamento, entre outros, tá, pessoal? São algumas das características desse pensamento cristão, dessa justiça cristã. No Antigo Testamento existe um Deus raivoso, um Deus que pune demais, muitas catástrofes, a vida era difícil para o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é hardcore, como diriam alguns, né? Como que a gente pode tratar a atividade política e a contemplação no contexto social da Idade Média? Para a Idade Média, sendo que a contemplação é muito importante para a Grécia Antiga, para os pensadores antigos, só que quase todos, o Platão sai, né, ele cria a sua academia fora da vida política, mas quase todos entendem que o filósofo ele tem um papel muito importante, o pensador tem um papel importante, já que ele é um questionador, alguém que busca a verdade, como cidadão, como um indivíduo político. Todos nós tínhamos que, de alguma forma, ser indivíduos políticos e atuar na política, nos rumos da nossa sociedade. E aqui existe um afastamento também, influenciado por Platão, entre vida contemplativa, entre reflexão, entre pensamento, entre pensadores, entre filósofos e atividade política. Quem contempla, então, não tem que ter atividade política. O saber está na vida contemplativa, como o Pitágoras já falava. Mas agora de uma forma diferente, não é através de análise crítica, é através de oração, através de devoção ao Deus cristão. E como que isso é visto na prática? Através dos monastérios. Então surgem monastérios, mosteiros, que parecem até castelos, né? As pessoas vão se enclausurar. As mulheres nos castelos, os senhores eles continuam fazendo guerra e tem que administrar o campo e etc. Mas as mulheres ficam lá no castelo, trabalhando, enclausuradas, rezando. Os monges fazem isso, porque todo mundo tem o papel de buscar a salvação do grupo. Nós temos que rezar para todo mundo ser salvo, porque todo mundo é pecador, nasce com o pecado original de Adão e Eva, todo mundo já está meio que condenado ao inferno assim que nasce. Essa é a ideia. Então reza para todo mundo ser salvo. E se você está afastado, se você tem que viver afastado, rezando, pensando nos ensinamentos, você não questiona a política. A política não é para você. A política é para os senhores. Os senhores é que vão fazer a política. E quando os senhores fazem política, eles pensam muito no interesse próprio. Ok. E o que alguns desses monges que estão lá nos seus monastérios contemplativos fazem? Como eles têm acesso às obras antigas, eles começam, mesmo proibidos, eu não sei se vocês já viram, assistam um filme, tá? O Nome da Rosa. O Nome da Rosa. É um filme antigo, né, do meu ano de nascimento, lá de 86, que fala sobre como a igreja
tentava fazer com que as pessoas não tivessem acesso ao conhecimento. E acaba que alguns livros, no filme No Nome da Rosa, eu não posso falar aqui, senão eu vou contar o final, mas se alguém assistir, depois a gente conversa. Mas é interessante como que a igreja cria artifícios para as pessoas não terem acesso ao conhecimento, mesmo quem fazia parte dos quadros da própria igreja. Acontecem uns crimes lá no monastério e ao invés de chamar um detetive, um policial, que não existia, quem vai analisar lá é um investigador da própria igreja, um investigador franciscano, vai lá analisar esses crimes. Quem é esse investigador? É o Sean Connery. Ótimo. Então, beleza. Mas alguns dessas pessoas vinculadas à igreja, essas pessoas elas começam a ter acesso a copiar obras antigas de filósofos antigos e percebem que poderiam adaptar essas obras à interpretação bíblica e poderia auxiliar numa lógica de interpretação e de passagens ou de passagem de ensinamento cristão adiante. Então algumas dessas pessoas da igreja adaptam a filosofia ao pensamento cristão. Uma figura representativa desse momento é o Paulo de Tarso, que viveu entre 5 e 67 depois de Cristo, antes da igreja do catolicismo ser reconhecido como religião oficial de Roma. Então ele viveu numa época difícil. Os ensinamentos do Paulo, eles estão na Bíblia, inclusive, né? Ele escreve várias cartas, são as epístolas de Paulo. E o Paulo ele é responsável por sistematizar dentro do pensamento cristão a concepção de justiça, direito, ética, tudo isso lá no início. Então, quando Paulo surge, Jesus acabou de morrer, né? Ele surge faz 5 anos que Jesus foi crucificado, nasce o Paulo. Quais são as ideias centrais do seu ensinamento? Para o Paulo de Tarso, existe um direito natural. O que seria esse direito natural? Um direito que está nos corações humanos, inscrito nos corações humanos. É um direito inato, poder inato. E o Paulo desenvolve outras ideias, como de poder, que é importante para o ensinamento do direito. Para o Paulo, o poder existente na Terra reflete muito a vontade de Deus. Então, se eu tenho poder, é porque Deus quis. Se eu nasci sofrendo, é porque Deus quis, porque eu tenho algo a aprender com isso. E essa ideia do Paulo, ela influencia muito o pensamento calvinista. O pensamento calvinista que hoje, daquele povo que foi principalmente colonizar os Estados Unidos, os calvinistas, que eram proibidos na Inglaterra naquele momento, eles foram colonizar os Estados Unidos, e eles valorizavam a riqueza, diferente de outras religiões. Eles eram protestantes, o calvinismo é protestante, eles valorizam a riqueza, porque eles dizem que se você é rico é porque Deus quis, porque você é iluminado e você é bom. Isso influencia demais o pensamento americano. Então, nos Estados Unidos, a galera gosta de ver gente rica, eles gostam de ver riqueza. Eles são muito influenciados por essa ideia, porque Deus quer que aquela pessoa seja rica porque ela trabalha para aquilo, e por aí em diante, né? Tem outras complicações até chegar na doutrina do destino manifesto, segundo o qual os Estados Unidos estão destinados a liderar a humanidade. Então, muita influência do pensamento de Paulo de Tarso. Só que esse pensamento ele leva a uma consequência que eu particularmente não considero muito boa, que é, através desse pensamento, se o poder na Terra, ou se a riqueza na Terra reflete a vontade de Deus, é como se você não pudesse questionar. Então você tem que obedecer, você tem que ser subserviente. Isso eu não estou falando como religioso, não estou fazendo interpretação bíblica, estou falando sobre críticas do direito sobre o pensamento do Paulo de Tarso, também é conhecido como São Paulo. Então, a autoridade do imperador agora tem que ser equiparada à autoridade divina. E isso nós veremos até o final do absolutismo. Até 1789 a gente vê essa ideia. Então, sai desde o século I até o século XVIII essa ideia perdura. Então, são 1.800 anos dessa ideia perdurando. Porque se o poder existente na Terra reflete a vontade divina,
a figura do rei é escolhida por Deus. Então, o poder monárquico, ele é extraído da vontade divina. Então, esse pensamento do Paulo de Tarso legitima a centralização do poder na figura do rei. E mais do que isso, legitima um estado de coisas de pouco questionamento. Tá? A partir daí, a gente entra na patrística. Por que patrística? Qual que é o sentido deste nome, patrística? Patrística vem de padres, os padres ou os pais da igreja. Essa patrística começa ali no século V, então, depois da queda de Roma, os bárbaros tomam a Europa, se espalham pela Europa, e aí não tem mais aquela estrutura de Roma para espalhar e para exigir que as pessoas sejam cristãs, já que o cristianismo era a religião oficial. Então os padres eles têm que sair em peregrinação para ensinar o cristianismo para os diversos povos existentes na Terra. É uma obrigação, inclusive, daqueles que seguem os preceitos cristãos. E esses padres, eles cristianizam as pessoas com base principalmente nessas epístolas de Paulo e nos evangelhos de João. Qual que é o objetivo do padre? Ele é converter os pagãos. Converter esses pagãos, e eles utilizam tanto a fé quanto a razão escrita ali nas epístolas de Paulo, né, a maneira racional, a lógica do poder que Paulo acabou de ensinar para a gente, para catequizar as pessoas. Quais são as ideias centrais da patrística? Tem alguns dogmas, como criação do mundo, pecado original, Santíssima Trindade, encarnação e morte, juízo final, ressurreição, o mal, se Deus é bom. Por outro lado, a gente tem a figura do mal no demônio, ou o mal, o pecado original cometido pelos seres humanos, que são Adão e Eva. Então, todas essas ideias, esses padres, eles vão tentar espalhar pela Europa. E vai demorar bastante para ter sucesso, né, o cristianismo, para ele se espalhar, porque os dogmas do cristianismo vão ser muito questionados por inúmeras outras correntes, inúmeros outros povos. E os monarcas, os poderosos, a elite política desses locais, veem os padres com muito medo, porque eles percebem que os padres começam a ter controle sobre a população, sobre a vontade da população, e esses padres começam a ser perseguidos, muitos se tornam santos, são mortos, torturados. Isso acontece não só na Europa, isso vai acontecer lá, inclusive lá no Japão, no Japão do ano 1500, 1600, aí melhor registrado, padres portugueses e espanhóis foram para lá e foram torturados, mortos pelos senhores locais, pelos samurais locais. Né? E quais são as contribuições que a patrística tem na vida, na história humana? São os primeiros, eles constroem esses dogmas do cristianismo para o cristianismo engrenar e ganhar grandes fiéis, né? Um grande número de fiéis. O cristianismo se a gente pensa na Igreja Católica, né, é a religião com mais adeptos no mundo. Se pensar no cristianismo como um todo, incluindo as igrejas evangélicas, mais ainda. E os padres, coitados, esses primeiros padres, é que eles sofreram com questionamentos, tortura, perseguição e morte, porque eles foram cristianizar alguns locais que já tinham um pensamento sofisticado, como o sul da Itália, como Roma, como a Grécia Antiga, a Pérsia, o Egito, e mesmo dentro da Europa. Alguns já tinham contato alguns poucos tinham contato com ensinamentos filosóficos e questionavam logicamente os dogmas cristãos. Então, os padres tiveram todo esse trabalho de, ao serem questionados, terem que equalizar os dogmas da fé com a razão, porque eles eram constantemente desafiados pela filosofia. Aí eles adaptam e eles mesmos questionam os dogmas cristãos e buscam melhorar esses dogmas cristãos. E uma figura muito importante, com um papel extremamente relevante nesse momento, é o Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona.
viveu entre 354 e 430. O Santo Agostinho, ele... Imagina alguém que tinha pecado bastante, era ele, né? Aqui o Santo Agostinho, inclusive, ele tá participando de um ritual de sacrifício. Ele buscava, o Santo Agostinho, ele era inquieto, uma pessoa muito inquieta. Ele viveu no norte da África, era uma colônia romana, uma província romana, e ele tenta, em várias correntes filosóficas diferentes e também em várias religiões diferentes, encontrar uma verdade absoluta, uma verdade que lhe traria paz de espírito. E paz de espírito que é o centro do estoicismo, do epicurismo também. A mãe do Santo Agostinho é a Santa Mônica. A mãe dele se chamava Mônica, foi canonizada pela Igreja Católica e se tornou santa, Santa Mônica. Porque ela insistiu muito, muito, muito para o Santo Agostinho se converter ao cristianismo, uma vez que ela já tinha sido convertida. E o Agostinho, ele demorou para aceitar essa conversão. Acho que ele aceitou, depois ele voltou da conversão, depois que converteu de novo, ele teve várias mulheres na sua vida, ele era uma pessoa muito inquieta. E ele conhece um pouco das obras do Cícero, e ele chega a flertar com a filosofia, e principalmente com uma corrente filosófica chamada maniqueísmo. O que o maniqueísmo faz? Ele divide a vida entre bem e mal, o universo, né? Em coisas boas e coisas ruins. Não tem muito meio termo aqui não. O que não é bom é ruim, então o que não é o bem é o mal. Ou é Deus ou é o inferno. Ou é o paraíso, quer dizer, ou é o paraíso ou é o inferno, ou é Deus ou é o demônio. E aí, daí em diante, isso influencia também, esse pensamento maniqueísta influencia a igreja nessas construções de opostos. E aí não tem muito meio termo não. E o Santo Agostinho tenta, no maniqueísmo, achar uma verdade que o retirasse daquela angústia, daquela depressão que ele vivia, mas não dá certo, não dá certo. Ele começa a questionar os maniqueístas e até que em algum momento o maniqueísta fala para ele: ô Agostinho, para de vir aqui nas nossas pregações, nos nossos encontros, que você está atrapalhando. Você está tirando a nossa razão aqui, você está com perguntas demais. Você vai ter que achar essas respostas em outro lugar. Então, o Santo Agostinho abandona o maniqueísmo, fica chateado, mas ele era uma figura muito inteligente, ele era iniciado na retórica, e depois do maniqueísmo ele acaba se convertendo ao cristianismo e chega a ser bispo de Hipona, alcança o bispado de Hipona. Então, o maniqueísmo era essa filosofia sincrética que dividiria o mundo simplesmente entre bom e mal, Deus e o diabo, e daí em diante. E o Santo Agostinho não fica satisfeito com isso. E, além de bom e mal, o Santo Agostinho percebe que existe também um confronto aqui. Se tem o bem e o mal, tem a razão e a fé. Então, quer dizer que se a fé é boa, a razão é ruim? Nem tanto. Nem tanto, não é assim. Você pode utilizar a razão em nome da fé e vice-versa. Você pode utilizar a razão para alcançar verdades que estão lá na fé. Né? Para o Santo Agostinho, uma vez convertido, a grande verdade do mundo, na verdade, teria sua origem na fé, mas temos que utilizar a razão para encontrá-la. Não é simples encontrar as verdades contidas na fé. Então, depois de maniqueísta e antes de se converter, ele também foi cético. Ele também foi cético e depois ele deixa de ser cético e vira religioso. Então, o Agostinho era muito inquieto, nunca estava satisfeito. Ele se converte quando ele assiste os discursos de um bispo, que é o bispo Ambrósio, que tinha uma retórica muito boa, muito boa. E como o Agostinho ele já era alguém que lia bastante, alguém iniciado em retórica e em filosofia, ele tem acesso às obras platônicas, às obras do Platão. E ele trabalha as ideias do Platão a favor da religião. Ele adapta as ideias do Platão para a igreja. Se o Platão falava em mundo ideal e mundo sensível, ele fala em perfeição divina e falhas humanas.
Se Deus é perfeito, por outro lado, o humano é falho. E isso tem também uma influência do maniqueísmo, entre essa guerra entre bem e mal, entre perfeito e falho. Que mais? Ele fala em cidade dos homens e cidade de Deus. A cidade de Deus seria perfeita, é para onde a gente vai depois da morte. A cidade dos homens é uma cidade caótica, uma cidade de sofrimento, imperfeita. Essa ideia de cidade de Deus leva até a construção da ideia do paraíso, que influencia muito a vida hoje. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa e não faz, pensando, opa, se eu não fizer isso, eu não vou. Se eu fizer isso aqui, acaba que diminui minha chance de ir para o céu. Pelo menos eu já pensei isso várias vezes, aí eu não faço. E a história da conversão dele é interessante, porque ele estaria num momento de muitas dúvidas, questionando os seus pensamentos, ora maniqueístas, ora céticos, e depois de assistir uma palestra do Bispo Ambrósio, uma das falas do Bispo Ambrósio, ele teria ouvido uma voz infantil lhe falar, abra e leia, abra e leia. Aí ele abriu uma passagem bíblica e leu essa passagem falando sobre aqueles que duvidavam da fé e tal, e aí ele se converteu. Qual foi a obra mais relevante do Santo Agostinho? A Cidade de Deus, De Civita Dei. E o que o material do KLS fala para a gente sobre essa obra? Vamos ver. Em sua obra mais relevante, A Cidade de Deus afirma a impossibilidade de um Estado justo se este não submetesse aos valores do cristianismo, bem como afirmava a incapacidade humana de compreender a justiça divina, quer que por ser impenetrável em sua natureza, impedia que o ser humano a conhecesse e agisse conforme seus preceitos. Então, muito parecido com Platão. Então, são as ideias do Platão voltadas para os dogmas cristãos. E quais são, então, concluindo, quais são as ideias de justiça, as ideias gerais de justiça no Santo Agostinho? Primeiro, dar a um o que é seu, porque todos nós temos livre-arbítrio, o que vai ser também encontrado lá no São Tomás de Aquino, imperfeição humana. Então, nós, como seres humanos, somos falhos, somos imperfeitos, tanto é que a humanidade condenou e matou Jesus Cristo. Muito semelhante com Platão em relação ao Sócrates. Platão considera os humanos imperfeitos, lembrando do julgamento do Sócrates. Olha só como parece esse julgamento do Jesus Cristo parece com o julgamento do Sócrates. Justiça. Existiria a lei divina, eterna, e a lei humana, que é temporal, que é imperfeita, que para ser perfeita tem que se aproximar da lei divina. Mais uma vez, muito parecido com o Sócrates, ou com Platão. Mesmo imperfeitas, as leis humanas organizavam a sociedade. Então, o fato de ter lei é melhor, ter uma lei que é falha é melhor do que não ter lei nenhuma. E qual é o sentido, qual o fundamento, qual a razão das leis? A aproximação da sociedade do conceito de justiça. Uma vez que ela se aproxima do justo, ela se aproxima de Deus, e se aproxima de Deus, ela é justa, a sociedade se torna melhor, faz com que os homens sejam melhores, e ela tem que deixar de ser transitória e tem que ser estabilizada. Por exemplo, são as cláusulas pétreas, né? Então, concluindo, no trabalho do Santo Agostinho, tá? Essa aqui é fonte direta. Assim, se a lei humana se encontra desenraizada de sua origem, seu destino só pode ser o erro e o mau governo das coisas humanas. Ao passo que, se a lei humana se aproxima da fonte de inspiração que está a governar o coração humano, a lei divina, bem como que está a governar todo o universo, então as instituições humanas passam a apresentar um avanço em direção do que é absolutamente verdadeiro, bom, imperecível e eterno. No entanto, apesar de imperfeitas, as leis humanas são a garantia da ordem social e, para serem chamadas em seu conjunto de direito, devem estar minimamente aproximadas da justiça. Justiça, que é obra divina. A justiça, na teoria agostiniana, figura como racho essende do direito. É a essência para este, pois o direito sem a justiça consistiria em mera instituição transitória humana, iníqua e sem sentido. Mais do que isso, a justiça é a virtude que sabe atribuir a cada um o que é seu. Bom, pessoal, avançamos aqui até o slide 60. Na próxima aula, a gente continua
falando sobre o Santo Isidoro de Sevilha. Ok? Beleza, pessoal. Valeu. Até semana que vem. Então, até semana que vem. Bons estudos. Bom final de semana. Até mais, gente. Falou, boa tarde. Boa tarde. Até mais. Deixa a moça trabalhar aí, tá? Vou atrapalhar ela não. Valeu. Falou.